que eu postei sobre a gente manter Cristo. Vocês viram como o milagre acontece, né? E só da gente manter ali, não tinha intenção nenhuma, sabe? Porque não tinha intenção do acordo, nada. Eu só via mesmo aquele campo enorme se abrindo e eu assim, meu Deus, como Cristo é lindo, que eu esqueci o personagem. De repente, duas pessoas em conflito começam a pedir perdão uma para outra, pede para Deus abençoar uma outra. Olha isso. Então, a importância da gente realmente sustentar esse lugar de ver o perfeito no outro, de aceitar que Cristo está em todos, e aquele que estiver aberto, ele estava aberto, né? Ele simplesmente baixou a guarda, porque ele foi o que eu mais fiquei olhando, porque estava muito grande o campo dele. Ele simplesmente baixou a guarda e falou: não, então tá bom. Se é isso que ela quer, eu confio que é o que Deus está guiando para essa relação agora. Enfim, isso é para a gente realmente cada vez mais se manter nesse lugar, né, de confiar que sempre há Cristo em tudo, né, e que se a gente se mantém na mentalidade certa, como diz o livro, né, de que realmente a gente vê o Cristo em tudo, de saber que por trás daquele personagem tem o Filho perfeito de Deus e a gente sustenta isso sem intenção nenhuma, mas só de contemplar mesmo o outro como Cristo, a gente permite de mente para mente conversar e conversou ali, né? Os Cristos conversaram ali e fez o melhor que a gente nem esperava, né? Então, isso para mim ontem foi muito lindo ver que é possível mesmo a gente sustentar e ver milagres acontecendo, né? Isso é muito lindo. Ai, hoje nós vamos falar então sobre o Espírito Santo. É o último capítulo deste livro. Eu estou pensando, ver se eu consigo fazer um resuminho por escrito, pegar os tópicos principais, sabe? Para a gente ter, para depois ajudando a revisar certinho, né? Porque sempre é algo novo. Cada vez que a gente lê um parágrafo ali, parece que mais a gente vai entrando nesse lugar de compreensão, né? Deixa eu compartilhar minha telinha aqui do livro. Aí. Então, vamos. Conforme vocês sentirem de falar, pode ir me chamando, pode ir falando. Às vezes eu não vejo a mãozinha, porque eu fico pelo PDF. Que agora, nesse momento, nosso Cristo interno fale por nós, né? Que ele. Nossa, hoje eu estou muito emocionada, porque ontem a meditação foi tão forte para mim. E o corpo reverberando, então eu estou um pouco lenta. Então, que a presença dele se faça ainda mais forte em nossas palavras, em nossa mente, porque nós estamos aqui com um propósito único, que é sentir cada vez mais o amor por nós, o amor pela humanidade. Nós estamos aqui cada vez mais para acolher tudo aquilo que a gente rejeitou por tanto tempo, sabe? Onde a gente sentia culpa por ter sombras, onde a gente sentia culpa por ser ignorante, e de repente esse livro ele nos acolhe nesse lugar. Liberte-se da culpa, filha. Liberte todos, porque a luz não é culpada, né? Ela só foi esquecida de si. E criando de forma esquecida, separada, eu acho que eu sou eu e você é você, né? Eu esqueço que eu e você somos um. E então que o propósito de hoje seja cada vez mais isso, né? Que esse Espírito Santo, que é essa voz sagrada, fale em nossos corações, para que a gente possa levar esse amor que somos para todos, né? Não só para nós. E hoje nós vamos falar do Espírito Santo, entender, né? Essa parte do livro, ele nos fala o que é cada termo, né? Então ele traz a mente como o poder criativo, né? De nosso Criador. Ele traz Jesus como o homem que sustentou o Cristo. Ele traz o Cristo como Filho sagrado,
né, como reflexo do próprio Deus, como o próprio Deus, né, porque ele fala, inclusive, que Deus e Cristo é a mesma coisa, mas se pudesse falar em divisão, que Deus seria o uno, o inefável, o silêncio, e teria se criado em Cristo, né? Então, Cristo seria o reflexo de Deus, seria a imagem, seria aquele que representa Deus no mundo das formas, né? E a partir de Cristo tudo surge, então nós somos Cristos, né? Somos essa imagem de Deus, somos uma parte deste todo, mas ao mesmo tempo somos o próprio todo, o absoluto, o abstrato, mas aqui no mundo da individualidade eu me torno uma parte, porque eu estou me experienciando como parte, mas eu preciso ter total noção de que eu também sou o todo, né? Eu sou Cristo, mas eu também sou o próprio Deus absoluto, o Espírito na sua forma mais magnânime, né? Que está se manifestando nessa imagem que é semelhante a ele, né? Então ele traz o perdão como um mecanismo aqui na Terra, né? Que é você perdoar, mas o real sentido do perdão que ele nos fala aqui é de ver todos como inocente, de ver a luz como inocente quando ela decide criar na escuridão, na ignorância de ser o próprio espírito, e não o perdão naquele lugar da caridade, no sentido, eu te perdoo pelo que você me fez. Esse ainda é o perdão dos esquecidos, né? Ele traz também que o perdão seria uma forma de ilusão, porque se somos todos inocentes, não há o que perdoar, só há que aceitar que somos todos inocentes por trás de qualquer personagem. Ele fala que a cura, ela é feita nesse lugar, quando eu dou o milagre para o outro e para mim, de nos inocentarmos, né? Então, se há uma mágoa, se há uma briga, é porque a gente ainda está preso no passado, e esse passado aqui é a escolha pela separação. Então, lá, séculos atrás, eons atrás, nós escolhemos descer aqui para a separação, né? Vou aqui me separar, vou vivenciar aquilo que eu não sou, a gente fez uma escolha. E dali, então, a gente foi cada vez mais mergulhando nessa experiência. E hoje nós estamos sendo convidados a emergir. Olha, se você está aqui é porque tua alma já cansou de mergulhar e agora quer emergir de volta para si mesmo, para sua lucidez, para o seu grau. E o caminho que este livro oferece é esse. Você relembrar que são todos perfeitos e que no mundo da experiência, onde a imperfeição e a dualidade parece existir, né? Na verdade, torna-se um sonho, e ele fala sonho aqui porque você nunca foi separado. Então, se você nunca foi separado, só pode ser um sonho, só pode ser uma experiência, né? Como a gente gosta de utilizar, uma ilusão. E agora nós vamos ouvir falar do Espírito Santo, né? Que o livro tanto fala. Então, o que é o Espírito Santo que fala? O que é essa voz que se comunica com a mente que está esquecida de quem é, que está acreditando que está separada do todo, né? Porque a minha mente só contém o que eu penso com Deus. Mas eu escuto uma outra voz. Eu escuto parecendo dizer que eu não sou uma com Deus, né? Então, esse livro ele tenta corrigir essa voz. Ele tenta falar para nós que é impossível, filha. Qualquer voz que você escutar sempre será minha. Qualquer outra coisa, é só você criando uma barreira contra a minha união contigo. E o Espírito Santo é essa voz que a gente vai ouvir agora, né? Eu fiz esse resuminho para ajudando, né, a gente cada vez mais e trazendo esses conceitos para a nossa prática ficar cada vez mais forte também. Então, ele traz que Jesus é a manifestação do Espírito Santo, a quem ele chamou à terra depois que ascendeu aos céus, ou veio a ser completamente identificado com Cristo, o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então, aqui tem várias coisas que dá para a gente falar. Jesus é a manifestação do Espírito Santo. Então, ele manifesta este Espírito Santo que a gente vai saber o que é. Até então, é uma voz, como fala em outros que a gente leu lá no capítulo 1. Espírito Santo é a voz, né, que fala daquele Deus que não tem fala, o absoluto. Então, ele manifestou o Espírito Santo, ele trouxe a graça, a voz, a verdade, a existência daquele Espírito. Mas isso só aconteceu
quando ele se unificou com Cristo. Então, aqui ele trouxe que antes Jesus era Jesus como nós, humano, que ao se ver completamente identificado com o que foi, eu sou Cristo, num lugar 100% seguro e sem nenhum tipo de dúvida de que ele era o próprio Cristo, ele ascendeu ao céu e então falou apenas com a própria voz do Espírito Santo. Esse é o fim que o livro quer nos trazer. Quando a gente vê que nós somos exatamente como Deus nos criou e que este personagem eu posso liberar e soltar agora nesse momento e me identificar apenas com o próprio Cristo. Foi o que Jesus fez. E aí nós vamos falar apenas com o próprio Deus, porque eu e Deus somos um. Então, de mim, obviamente, só vai vir o amor, que era o evangelho de Jesus. Ele só trouxe amor, né? Isso é muito sagrado. O Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador, criando com ele e a sua semelhança, o Espírito, é eterno e nunca mudou. Eu vou expandir aqui um pouquinho mais para outras coisas que eu já li. Eu vejo, nesse exato momento, eu estou vendo o Espírito Santo, veja como ressoa isso para vocês, para quem vê um pouquinho assim, nesse lado de conceito. Estou vendo aqui o Espírito Santo como a deusa, como a luz do Uno. O Criador, na sua forma absoluta, ele é o silêncio, ele é o repouso, né? Ele é aquele infinito que a gente não conceitua. Mas quando ele se auto-percebe, ele se autogera, ele se autocria, ele cria a luz. Então, o verbo de Deus, faça-se a luz. A luz é a imagem, o reflexo daquele que não tem reflexo, que é o silêncio, que é o repouso, que é o inefável, o absoluto. Ele não tinha forma. Não tem nem como conceituar, porque não existe nada antes dele para conceituá-lo. Não existe nada antes dele para dar nome a ele. Então, ele simplesmente não tem nome, não tem forma. Ele é a causa de tudo. E ele, ao se perceber, ao se autoconceber, se autogerar, ele reflete a própria luz, que eu vejo aqui como o Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador. Né? Então, o uno, o vácuo, o vazio, faça-se no Espírito Santo a luz. O Espírito Santo, que é a luz, cria com ele o silêncio. E a sua semelhança ao Espírito é eterna e nunca mudou. Então, a luz daquele silêncio, daquele escuro, daquele vazio, cria hoje junto com ele. Então, eu vejo, como a gente chama em outros lugares, o Deus Pai e a Deusa Mãe. O Espírito Santo como a Deusa Mãe, o útero sagrado, o santo, a santa, a criadora, a que concebeu, junto com o Uno, o Cristo. Faz sentido isso para vocês? Porque aqui ele fala o Espírito Santo sendo uma criação do único Criador. Cria com ele, porque juntos, Deus Pai e Deus Mãe, cria o Cristo. E criando com ele e a sua semelhança, o Espírito. É eterno e nunca mudou. Faz sentido isso para vocês, ver o Espírito Santo como a deusa, como a luz refletida desse que até então não tinha imagem? Não sei se, pelo menos nesse momento, é o que ressoou com o meu coraçãozinho, assim. Vamos ver se ele vai trazer mais informações desse Espírito Santo. Eu nunca tinha visto dessa forma no livro, tá? Agora que me veio isso. Para mim aqui ficou muito claro. Seria isso, mas vamos ver um pouquinho mais. Alguém falou? Para mim só saiu uma vozinha no fundo, mas não. Tá, então vamos lá. Ele foi chamado a descer à terra, no sentido de que naquele momento veio ser possível aceitá-lo e ouvir a sua voz. Então, lembra que o livro fala que Deus não criou este mundo, que quem criou este mundo foi o Filho? Né, que num pensamento insano de achar que poderia criar separado de Deus, criou o mundo da dualidade.
mas não foi o próprio Deus, porque o Deus sabe que ele é um, senão não faria sentido nem ele existir como um. Mas naquele momento, Jesus se fortaleceu tanto na verdade de quem ele era, que ele conseguiu trazer o próprio Espírito Santo, a própria luz mais pura da fonte para a nossa terra. Porque ele aceitou e ouviu a voz. Aceitou que ele era o Filho de Deus, tal como Deus o criou. E é esse caminho que nós estamos indo. Nós estamos nos fortalecendo tanto de que nós somos só o Cristo, que este personagem eu posso alinhá-lo com quem sou, mas não há nada de errado com o meu personagem, porque é um sonho, eu vivencio ele como eu bem entender, é só uma questão de escolha. E aí nós vamos trazer também a própria luz, meu Deus, isso é muito grande, a própria luz do absoluto que somos. Por isso que Jesus foi quem foi. Ele trouxe a própria luz criadora. Então, aquele que pedia para fazer milagres, ele tinha a força do próprio absoluto, do próprio amor. E é para esse lugar que nós estamos caminhando. Independentemente de fazer milagres externos, sabe? Isso, se um dia acontecer, é uma mera consequência. Mas de ser essa união tão profunda com o absoluto, que tudo dentro de Jesus desapareceu como Jesus. Naquele momento em que ele escolheu aceitar quem ele é e ouvir a voz da luz. Por que a voz do Espírito Santo? Porque o Uno não fala. A não forma, o espírito inicial, causal, ele não tem forma, ele não tem fala, ele não tem conceito, ninguém sabe o que ele é, porque não há nada antes dele para dizer o que ele é. Ele simplesmente é. Então, o Espírito Santo é a luz dele, é quando ele se auto-percebe. A luz é o verbo de Deus. E quando eu escuto o verbo de Deus, eu me torno aquilo que ele criou. A sua voz é a voz por Deus. E, portanto, tomou forma. Por isso que ele fala que o Espírito Santo é a voz. Porque o uno absoluto não tem voz. Ele se fez voz quando ele se fez em luz. Quando ele começou a se auto-perceber e se auto-criar. Então é sempre Deus se auto-criando. Como é que ele cria? Através da luz. Porque aquilo que era antes da luz, a luz no sentido da forma, da voz do Espírito Santo, só existia ele, em não forma. Então, a sua voz, a voz do Espírito Santo, é a voz por Deus. E, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Nós somos a forma. E essa forma que nós estamos não é a realidade de Deus. Porque Deus só conhece a realidade junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Então, aquele abstrato, aquele amor perfeito, só conhece o que ele mesmo criou. E quando eu me vejo como imperfeita, pecadora, dual, pequena, eu estou me afastando de mim mesma. Porque Deus não me vê como imperfeita. Deus só me vê como Cristo. Ele olha e fala, filha, mas você é perfeita, por que você está pedindo perfeição? Não compreendo. Você é saúde, por que você está pedindo saúde? Eu não conheço essa realidade que você está falando, porque eu estou vendo quem você é. Você é que está criando um personagem adoecido, com misérias, um julgamento. Mas essa não é a realidade que eu vejo. Olha o quanto isso é forte. E o quanto isso nos leva cada vez mais a nos vermos como perfeitos, exatamente como somos. Porque o que a gente chama de sombra, de dualidade, de julgamento, é uma escolha de percepção, que nós vimos também lá nos conceitos de percepção desse suplemento. A percepção nada mais é do que você vê o mundo de forma individual. É como a sua consciência percebe, a mente unificada ou a mente separada. Então, essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo.
que é parte dele. Cristo é a parte de Deus. Ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como aquele que nos dá a resposta para a separação e traz para nós o plano da expiação. Realmente, né? Ele sempre fala que o Espírito Santo é a voz do teu milagre e é a voz para a sua expiação. Nesse curso, então, estabelece nele, no Espírito Santo, o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente qual ele é. Então, aqui ele traz que o Espírito Santo revela, estabelece para cada um de nós um papel em particular. Porque o Espírito Santo conhece cada parte de si mesmo. Então, ele sabe que para Camille, ele vai estabelecer um papel para trabalhar aquilo que nela está sendo vista como distorcida. Em Flávia, em Lu Portillo, em Aneliese, em cada um de nós, vai estabelecer um papel em particular e vai nos mostrar exatamente qual ele é. Qual é esse papel? O que é que Camille tem que desempenhar na sociedade como Cristo? O que é que Flávia, o que é que Magali, o que é que Fátima, o que é que cada um de nós temos? Isso é o Espírito Santo que vai nos mostrar em particular. O Espírito Santo estabeleceu Jesus como líder na realização do seu plano, já que foi o primeiro a cumprir a própria parte com perfeição. Então, por que hoje na Terra Jesus é o único que é chamado de Jesus Cristo? Porque ele foi o primeiro homem humano a cumprir a própria parte no plano com perfeição, que é ser o próprio Cristo. E o Cristo, ele não condena, ele não julga, ele não separa, ele não critica, ele não odeia. Ele é o mais puro amor compreensível, que era o que Jesus era. Por isso que Jesus trouxe ao seu lado todos aqueles que todo mundo criticava e condenava, inclusive os próprios discípulos tinham inveja e brigavam entre si. Mas ele esteve lá, fielmente cumprindo quem ele era, amando, sendo o próprio amor em manifestação. Então, por isso que ele se tornou o nosso líder, o nosso exemplo do que é ser Cristo em ação. Mas não que só Jesus é Cristo. Jesus é o exemplo do que é ser Cristo em ação. E para onde nós estamos caminhando como amor. Ame. Mesmo quando você vê alguém imperfeito, como eram os discípulos para a sociedade, ele amou. Então, essa é a perfeição, né? Todo o poder no céu e na terra é, portanto, dado a ele. E ele vai compartilhá-lo contigo quando tiveres completado a tua. Vamos aqui para essa palavra, completado, né? Ele diz que Jesus completou, cumpriu a própria parte dele no plano com perfeição. E quando nós completarmos a nossa, todo o poder de Cristo nos será dado. Em várias lições a gente pega que eu aceite a minha parte no plano de salvação, que eu faça a minha parte no plano de salvação. A felicidade e a minha função são a mesma coisa. O perdão e a minha função são a mesma coisa. Então eu preciso aqui, a alma, enquanto encarnada como humana, fazer a minha parte, de inocentar a mim e a todos. Me libertar da minha culpa de ter me achado imperfeita, de ter criado de forma que parecia não ser o reflexo de Deus. Então, quando eu vou me perdoando e eu perdoo o mundo, eu vou fazendo a minha parte. Quando, ao invés de reagir e brigar com a minha mãe e com o meu pai por uma infância difícil, ou brigar com o marido e esposa pela relação difícil que nós temos, cada vez que eu escolho não reagir à história do personagem, mas sim sustentar o amor do Cristo e ver o meu pai e minha mãe como eu, ver o meu marido e minha esposa como eu, como Cristo, mergulhado no personagem, como Cristo, esquecido de ser o próprio Cristo,
Quando eu escolho isso, eu faço a minha parte no plano de Deus. Porque ao invés de eu me aprisionar no personagem, eu purifico a minha mente me recordando. Isso é só um personagem. Isso é um sonho. A minha mãe e meu pai são Cristos em ação. E eu escolho ver Cristo ao invés de ver o personagem. E amá-los, porque eu sei que eles são Cristo. Mas eles esqueceram que são Cristo. E estão mergulhados no papel. Aqui eu senti, nesse momento, tocou meu coração, que foi o que aconteceu na audiência ontem. Naquele momento, eu só vi Cristo. Eu fiz a minha parte naquele momento, de durante o conflito, eu só conseguia contemplar o Cristo. Eu estava contemplando mesmo. O milagre aconteceu. Então, eu acho que é a gente fazer a nossa parte, como Jesus fez. Jesus sustentou quem ele era a todo tempo. Faz sentido isso para vocês? Se vocês quiserem falando alguma coisa, vão falando aqui comigo, hein? Pode abrir o microfoninho e. O princípio da expiação foi dado ao Espírito Santo muito antes de Jesus colocá-lo em movimento. Vamos lá. Ele traz a expiação aqui também, nesses termos que a gente já leu, que a expiação só surge quando a separação surgiu. Então, a partir do momento em que a luz pensou, será que eu crio por mim mesma? Sem precisar do Espírito? Naquele momento, ela esqueceu que ela era o próprio Espírito, que a luz era o próprio silêncio em imagem. Ela esqueceu. Por um único instante, ela pensou: será que eu crio, eu, luz, sem precisar do Espírito inefável? Por ela ser o próprio Espírito, aquele pensamento não ficou inativo. Aquele pensamento se ativou e gerou algo dela que era uma criação que ela achou que vinha só dela. Quando aquele pensamento, será que eu crio sem o espírito, que é um pensamento onde quebra a unicidade, que era um vira dois, surge algo a ser percebido. Porque surgiu um pensamento. E como ela é o próprio poder, aquele pensamento ganhou manifestação. E como surgiu algo dela, ela continuou na insanidade de achar que era ela criando sozinha. Porque eu pensei, será que eu crio sem o espírito? A luz cria sem o absoluto? Pá, criou. Aí ela falou, uai, se criou, então é porque eu crio separado. Que eu consigo criar sem o espírito. Naquele instante, ela se esquecendo ser o próprio espírito, deu força, ativou a um pensamento de separação. E aí tudo aqui começa a ser criado com separação. Ela vai criando, ela vai se manifestando, achando que é só ela sozinha. A luz acha que está criando sem o próprio espírito dela mesma. Ela fala, pá, 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 pá. Então, a luz é a mente de Deus. A luz é o pensamento de Deus. É o verbo, é a voz. Por isso que ele fala a mente de Deus. Então, essa mente, pensando que pode criar sem o próprio espírito que a contém, está lá criando, achando que está criando separado. Aí, a partir desse momento em que surge esse pensamento insano, por que insano? Porque a luz é o próprio espírito, por isso que ele fala que é um pensamento insano, surge então a expiação. Porque aí o espírito olha aquilo e fala: meu Deus, mas por que ela está achando que ela está criando sozinha, sendo que ela sou eu? Eu e ela somos a mesma coisa. A mente de Deus e a minha mente é a mesma coisa. O que contém o espírito contém a luz. Eu contenho, né? Olha a lição que a gente está fazendo esses dias. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. Eu e Deus somos um. Quando foi que eu comecei a achar que eu poderia criar sozinha? Aí, nesse pensamento, que foi ativado porque é o próprio poder, criou-se a ignorância. O que é a ignorância? É você achar que você criou sozinha. É você achar que tudo que você já criou em toda essa sua vida como alma, você criou sozinha. Mas você nunca criou nenhuma.
vida sozinha, porque você é o próprio espírito, você cria com o próprio poder do espírito que é. Olha o quanto isso é forte. Então, o princípio da expiação surge em nós nesse momento, quando eu achei que tudo que eu havia criado, as mortes, todo aquele poder lindo que eu já fui lá e criei a bomba atômica, e agora eu me desespero, eu vou lá e crio uma nave que me faz voar entre os mundos, eu acho que eu criei sozinha. Não, porque eu crio com o próprio poder que eu sou, o próprio espírito que me contém. Só que esquecida disso, eu vou criando separação, e aí eu vou vendo você como um, eu como outro, e a ignorância, que é o esquecimento de si mesmo, faz com que o Espírito Santo crie a expiação. Aí a luz, percebendo o que ela havia criado, meu Deus, criei a imperfeição, cai na culpa, que é o que o livro fala. A luz, se sentindo culpada por ter pensado que poderia criar sem Deus, cai na culpa e na vergonha de suas próprias criações. Então, quando eu me liberto da culpa de saber que nada do que eu crio sozinho, eu estou sempre com Deus, Ele está sempre comigo. Quando eu me liberto desta culpa, eu volto para o meu estado natural de ser. E a luz, com medo de ser punida pelo espírito, por tudo que ela havia criado sem ele, esconde essas sombras, que é o que a gente faz. A gente abafa as nossas sombras, a gente abafa esse ego com medo do espírito ver e nos castigar. Mas o que a própria luz esqueceu é que ela criava como ela mesma, porque ela nunca esteve separada. Então, eu trouxe todos esses downloads para nós agora, para que fique ainda mais claro em nós o quanto nós somos perfeitos. Porque tudo que eu criei, ainda que eu tenha criado na ignorância, no esquecimento de quem sou, eu criei com Deus, através do poder que Ele me deu como luz. Então, veio muito antes de Jesus nos trazer aqui. Veio nas nossas outras vidas. Muito antes do planeta Terra ser formado, a luz já havia tido esse pensamento de separação. Que teve a Guerra de Órion, teve destruição de Vênus, teve destruição do planeta Lira, tudo isso. Então, muito antes da Terra, a expiação já foi criada. O espírito, gente, faz sentido, é muita informação, deixa eu parar um pouquinho, né? Como é Sim, que tá faz para vocês sentido. isso aí que eu trouxe agora? Porque Bom senão eu dia, faz falo, sentido, Amanda. fale comigo, É como Gisele. se, é como se não, tudo acontece dentro de Deus. Não existe fora nem dentro, mas assim, né, para a Isso, gente poder internalizar melhor, quando você foi falando, foi vindo essa imagem, tudo dentro de Deus. É a projeção dentro da própria projeção, né? Então, a holografia dentro do próprio divino. Cristo, Deus, Cristo, divino, tudo a mesma coisa. Então, nós estamos mergulhados nesse amor divino, né? Em Deus, tudo é Deus. Estamos dentro de Deus, tudo acontecendo dentro dele, né? exato. E até esse personagem insano, eu como luz crio através dele, porque é o poder dele em mim que me faz criar. E eu sou tão poderosa que eu crio algo acreditando que não é o próprio espírito, que é a separação. Tamanho poder. Só que o que o livro quer nos fazer agora é, então, liberte-se dessa culpa. Porque agora você sabe que você não criou nada sozinho, você criou com o próprio espírito te guiando. Então, por isso que tudo aqui se torna perfeito. Porque o espírito conversa com o espírito que está ali em Gisele, e juntos a gente vai sendo um milagre um do outro. Eu mostro para você, Gisele, que você ainda está acreditando na separação quando você me condena pelos meus atos. E, ao mesmo tempo, você mostra para mim o quanto os meus atos ainda estão sendo separatistas. Olha a perfeição. Como só a perfeição existe, aí entra no que você falou, né, Gi, na terça-feira. É uma manifestação amorosa. Por mais que tudo aqui pareça ser insano, ainda assim há uma manifestação amorosa nos dando a oportunidade de sustentar Cristo e soltar o personagem. Então, tudo que meus pais fizeram, que marido e esposa fizeram, filhos, amigos, chefe fizeram, é uma oportunidade que eu tenho de me manter no personagem, que aí é a barreira do ego,
ou de perdoar. Soltar aquele personagem e lembrar que eu sou Cristo. Aí eu abraço as minhas sombras, eu abraço porque eu mergulhei. A gente precisa abraçar aquilo que a gente mergulhou. A gente mergulhou na ignorância, a gente mergulhou no esquecimento, na luxúria, nas trevas, na ignorância, na cólera, na competição. Mergulhamos, mas a gente está emergindo agora. Porque eu só mergulhei porque eu acreditei que eu era imperfeita. Eu acreditei que eu era errada, que eu era falha, que eu estava separada daquilo que havia me criado. E agora eu estou lembrando que eu sempre fui uma com ele. Então eu sustento este um, ao invés de continuar sustentando a minha ignorância. Ao invés de ficar servindo dois senhores, dois mundos, como o livro fala, sirva apenas um. Porque quando eu escolho servir o mundo da dualidade, eu estou me afastando de mim mesmo, do meu Cristo, da minha verdade. O Espírito Santo é descrito como o elo de comunicação que resta entre Deus e seus filhos separados. Né? Então, essa voz que vem me corrigir, que vem me espiar, me dar milagres, é exatamente para restaurar a minha comunicação direta com Deus. De modo a cumprir essa função especial, o Espírito Santo assumiu uma função dupla. Lembrando aqui desde o começo, né, que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Então ele fala aqui, ó, que o Espírito Santo é a criação do Uno, né? E que cria com ele, é o próprio poder do Espírito, né? É a luz do Espírito, é a voz do Espírito, é o verbo, é o que cria, é o útero sagrado, é a mãe. E aí ela se tornou o nosso elo de comunicação porque a gente nos separou de Deus, separou apenas em imaginação. Então agora ela tem uma função dupla, o Espírito Santo. Ela conhece porque é parte de Deus e ela percebe porque foi enviada para salvar a humanidade. Vamos lá nessas duas palavras trazendo o livro. Lembra quando a gente viu Jesus e Cristo nesses termos que ele fala que a gente só pode perceber enquanto estivermos na forma. Então eu percebo porque eu estou na consciência que se percebe como algo separado de Deus. Então o Espírito Santo percebe, ela precisa perceber Camille de forma particular, né? Ela estabelece um papel particular, então ela está na percepção. Ela percebe Camille como particularmente uma parte para que ela possa corrigir Camille como ela precisa ser corrigida. Aí ela se percebe na Gisele para dar a Gisele os milagres que ela precisa para se unificar. Então, neste ponto, a deusa, a voz de Deus, a luz, ela se percebe para tentar salvar cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, ela conhece, porque Deus não pode ser percebido. Por que Deus não pode ser percebido? Porque ele não tem conceito. Percepção é conceito, é mente. E Deus não tem conceito. Ninguém sabe dizer o que Deus é, porque ele é. Ele não tem nome. Quem deu foi nós. Porque não existe nada antes dele para nomeá-lo. Ele é infinito, então como é que ele pode caber em um conceito e uma percepção? Então Deus só se conhece. O que é conhecer? É a revelação. Você sabe que é, Deus é e ponto final. Qualquer outra coisa que a gente coloque em conceito de Deus é percepção. Né? O livro nos trouxe isso quando falou de percepção. Então, o Espírito Santo conhece porque ele é o próprio Deus, é a voz de Deus, e ele percebe porque ele precisa olhar cada filho aqui de forma única, separada no sentido de dar a cada um o que é necessário ser dado. Ele é o grande princípio da correção, o portador da verdadeira percepção, o poder inerente da visão de Cristo. Então, perceba que Espírito Santo, essa voz de comunicação para nós, ele é a nossa própria correção. É ele que está falando aqui neste livro, dizendo que somos perfeitos, que somos todos inocentes. Soltem
do passado, da separação, e vocês verão que vocês sempre foram um. Então, ele é o princípio da correção, ele é o portador da verdadeira percepção. Se perceba como Cristo. E quando você se perceber como Cristo, você só vai ter conhecimento. Ah, é o conhecimento da fala? É o conhecimento da verdade, do mundo das formas? Não, é o conhecimento de Deus. É você simplesmente ser o próprio Deus em qualquer nível de consciência. O Espírito Santo, ele é a luz, na qual o mundo perdoado é percebido, na qual apenas a face de Cristo é vista. Então, quando é que eu sei que eu estou escutando a voz do Espírito Santo? Quando, ao invés de eu reagir com o ego pelas histórias, eu perdoo, eu vejo aquele meu suposto agressor como um Cristo perfeito. Naquele momento em que o mundo é perdoado por mim, em que eu vejo tudo como perfeito por trás daquele personagem insano, eu estou escutando a voz do Espírito Santo. E naquele momento eu estou vendo apenas a face de Cristo. Novamente, foi o que eu trouxe como exemplo ontem da audiência. Naquele momento eu vi todos como inocente. E aí eu vi só a face de Cristo. E vendo só a face de Cristo, um milagre foi dado ainda àquelas pessoas que puderam se perdoar em audiência. Então, olha como tudo depende da nossa parte no plano de salvação. Ele não está dizendo que você é imperfeito ou pecador quando escolhe o personagem. Não. Ele apenas está te dizendo: se você quer ser aquele que te criou, você precisa soltar o personagem, que o personagem ele está atrelado às histórias, ao passado de separação. Se você quer se unificar em integralidade, como Jesus escolheu, então você precisa perdoar o mundo. Deixa eu colocar meu brinquinho aqui, tá? Não ficar muito tola de um brinco. Aí. Ele, o Espírito Santo, nunca esquece o Criador, nem a sua criação. Ele nunca esquece o Filho de Deus. Ele nunca te esquece. Então, quando a gente se sente sozinho e a gente não escuta a voz de Deus, é uma ilusão isso, porque ele nunca nos abandona. Ele nunca esquece da gente. Ele não está fora e você precisa ficar orando para ele te escutar. Ele está sempre com você. Então, em qualquer momento, converse com ele, porque ele nunca te esqueceu. Ele está sempre aqui, né? Então, a luz de Deus, a luz do absoluto, está sempre em você, né? Então, essa sensação de às vezes se sentir sozinho é nesse momento em que a gente se sustenta em Cristo e fala: eu nunca estou sozinho. Por mais que no mundo humano pareça, eu nunca estou, porque eu e Deus somos um. E a própria luz do meu Pai pertence a mim, está comigo. E ele, o Espírito Santo, traz o amor do teu Pai a ti, em um brilho eterno, que nunca será obliterado, porque lá Deus o colocou. Então, que nesse momento, se houver qualquer parte em nós que ainda se sente sozinho, desconectado por não ver, sabe quando a gente pede para ver? A gente ora para sentir, a gente ora para, não, eu quero te perceber, eu quero te ver, Deus. Que nesse momento, tudo isso possa ser purificado em todos nós agora, para que a gente possa, nesse momento, aceitar com força total, com rendição total, de que eu e o Pai somos um. Então, ele está aqui agora em mim. A própria luz dele, o próprio amor dele está encarnado em mim. Então, como é que eu posso não ser amada? Eu posso não me sentir amada aqui, como humana, como personagem.
Mas se eu escolho retornar para mim, eu lembro que eu sou o próprio amor encarnado. E aí eu vou deixando essa ilusão de não me sentir amada ou de não saber, eu não sei amar, Camille. Sou muito egoísta, eu só amo verdadeiramente quem me faz bem. O resto eu quero que solte uma bomba. Isso aqui é uma ilusão do teu personagem. Porque você é o próprio amor. Como é que você não sabe amar? O amor do teu pai, daquele que reflete a luz em você, foi lhe dado. Como é que você não sabe amar? Você só criou uma barreira para o teu personagem que tenta te convencer dizendo que você não sabe amar. Mas o amor do teu pai foi dado na tua luz, no teu brilho eterno. Olha como a aula de hoje está forte para nós. Em manifestação, em prática. Quanto hoje nós já conversamos sobre essa prática de sermos quem somos em ação, né? Então, tudo que me afasta de Deus, nesse momento, eu entrego ao Espírito Santo, para que ele corrija. E por que que eu entrego para o Espírito Santo? Porque, como nós vimos, ele é a luz de Deus que ganhou uma dupla função: corrigir esses pensamentos de separação e me dar aquilo que eu já sou, que é a própria luz, o próprio brilho eterno, o próprio amor do meu Pai, da minha luz. Olha que sagrada a aula de hoje. Posso continuar? Como é que está para vocês? Está sendo muito? Ok? Então vamos, que hoje a gente está na força total, né? O Espírito Santo habita na parte da tua mente que é parte da mente de Cristo. Por que que ele fala na parte da tua mente que é parte da mente de Cristo? Porque eu acredito na mente do personagem. Só por isso. Não porque haja duas mentes, mas eu acredito que há dentro de mim duas vozes. A mente do personagem, que é do ego, que é da identificação com a separação, e existe a mente de Deus. Por isso que eu oscilo, né? Esse corpo, ele recebe informações da mente separada e da mente unificada. E o Espírito Santo, ele está na mente unificada, que pega essa mente ilusória e a corrige. Então, toda vez que eu tomo consciência de que eu estou na mente separatista, eu pego ela na mesma hora e entrego para minha mente unificada. Olha, estou julgando o meu irmão. Eu entrego para você, Espírito Santo, para que você corrija essa minha percepção, porque eu não quero condenar Cristo. Eu não quero condenar Cristo pelo personagem que ele está vivenciando ali. Eu não quero. Então, eu entrego essa condenação para que Cristo faça o trabalho. Olha, Espírito Santo, eu percebi que na minha mente há uma dor em relação a não me sentir amada porque eu fui rejeitada lá na minha infância. Olha, eu pego isso aqui e entrego para o Espírito Santo. Espírito Santo, você que habita na minha mente, corrija isso aqui, né, para que eu não fique presa a esse personagem, a esse passado, mas para que eu inocente tudo, para que eu me liberte dessa dor, para que eu me unifique com aquilo que eu sou. Essa é a prática que a gente tem que fazer com o Lucem, tá? Esse é o caminho do livro. Você pode fazer outros caminhos, nós estamos falando do livro, do caminho do livro, né? O Espírito Santo representa o teu ser, quem você é, Cristo, e representa o teu Criador, que é o inefável, e juntos são um. Ele fala por Deus e também por ti, estando unido a ambos. Então, a voz do Espírito Santo, assim como é a voz do nosso Criador, do Uno, também é a voz do próprio Cristo, porque é a mesma luz que cria, é a mesma imagem. Cristo é a imagem e semelhança do Deus Pai e da Deusa Mãe que o criou. Ele é o Filho unigênito. Ele é o que dá início a todas as outras criações, porque a partir dele tudo vai sendo multiplicado e compartilhado. Então, o Espírito Santo é a nossa própria voz, como é a própria voz do inefável. Por quê? Porque tudo é um só. Então, ele fala por Deus, mas também fala por nós, o Cristo, né? E, portanto, é ele
que prova que ambos são um só. Então, essa luz que era do Criador também é a própria luz do Cristo. É a Santíssima Trindade. Eu tenho o Pai, que é o uno, o absoluto, o princípio, meio e fim de tudo. Eu tenho o Espírito Santo, que é a própria luz deste Pai, é a imagem daquilo que não pode ser falado, porque ninguém sabe o que é, porque é inefável. E esse Espírito Santo, a luz, com o Pai, concebe o Filho, o Cristo, a Santíssima Trindade. Então, eu tenho Deus Pai, Deus a Mãe, que é o Espírito Santo, e eu tenho o Filho. E o Espírito Santo prova que tudo é um só, porque foi através da luz dela que Cristo se fez. Cristo é a manifestação daquilo que era imanifesto. Porque quando só se tem Deus, o uno, o silêncio, se auto-percebendo, se auto-gerando, que é a luz, que é o verbo, naquele momento ele ainda é imanifesto, é só ele. Mas de repente ele percebe que o espírito e o pensamento gera um outro ser igual a eles, que é Cristo, que é o manifesto. Né? Então, tudo que é manifestado vem de Cristo, porque o Deus, na sua forma mais pura, é imanifesto. Ele não tem forma, ele é a luz causal de tudo que é manifestado. Então, por isso que ele, o Espírito Santo, prova que tudo é um só. A Santíssima Trindade, na verdade, é um. O um vira dois, porque eu tinha o uno, que vira Espírito Santo, que vira três, que é o Cristo, que é o manifesto. Essa é a Santíssima Trindade, né? Ele parece ser uma voz, pois nesta forma ele te fala do verbo de Deus, porque Deus não tem verbo, como a gente viu, o uno é um vazio, é o silêncio, é uma força, uma possibilidade existencial. Ele parece ser a voz, porque ele é o verbo, ele é a luz que vai manifestar o Cristo. Ele parece ser um guia que te conduz através de uma terra distante, pois você necessita dessa forma de ajuda. Nós esquecemos quem somos, então ele nos guia. Lembra que a gente também viu nesses termos, quando falou de Cristo, que ele disse assim: você não precisa de um intermediário para entrar no céu. O intermediário é o Espírito Santo, porque você nunca deixou o céu. Mas quando você passou a mergulhar na separação e acreditou estar separado do céu, o Espírito Santo passou a ser o seu guia. Por isso que, enquanto nós não estivermos 100% em Cristo, a gente pede ajuda. Pede ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, porque eu ainda sou muito crítica. Me ajuda, porque eu ainda sou muito arrogante. Eu ainda tenho competição comigo mesmo através das formas. Eu ainda odeio os meus pais. Eu ainda brigo com a minha esposa. Eu ainda critico os meus filhos. Pede ajuda, porque ele é a nossa voz que vai nos mostrar a perfeição de tudo. Sem ele, a gente não vai conseguir compreender este mundo, porque este mundo vai me mostrar a dualidade, vai me mostrar que o outro é pecador, que o outro é pequeno. Então, eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele parece ser tudo aquilo que preenche as necessidades que você pensa ter. Eu não tenho necessidade. Eu e Deus somos um. Ele já me deu. Mas como eu penso que eu sou miserável, eu crio a miséria no meu mundo. Como eu penso estar separado, eu crio a solidão, a violência, a crítica, o julgamento, a raiva. Mas ele não se engana quando tu percebes o teu ser aprisionado por necessidades que não tem. Então, eu estou lá, percebendo a minha miséria. Estou doente, estou criando escassez, estou criando separação. Estou lá, percebendo. Mas ele não. Ele não percebe essa necessidade nossa. Ele simplesmente percebe o equívoco da separação. Aí a gente volta também para o livro que nos diz: o único problema que vocês têm
Seja qual nome queira dar essa necessidade, doença, inveja, escassez, seja qual for, se resume em um único problema: acreditar que está separado do seu Cristo interno. Então, tudo que te faz acreditar na separação vira-se uma necessidade. A gente acha que está preso, mas na verdade a gente pensa. É delas que ele quer te libertar. Então, o Espírito Santo quer nos libertar dessas necessidades que não temos. É delas que ele quer proteger-te para que esteja salvo. Aí a gente volta para aquela roda de amor de sexta-feira. Como orar para ser e receber. Nossa, eu preciso Deus assistir. não escuta essa necessidade. Então, quando eu falo assim, Deus, me dê saúde, o que eu estou dizendo? Que eu estou separada de Deus. Como assim, Camille? Porque Ele já me deu saúde. E quando eu falo, Deus, me dê saúde, eu estou dizendo que Ele não está dando. Mas Deus só me deu saúde. Então, que eu reze dizendo, Deus, que eu aceite a saúde que você já me deu. Porque sou eu que estou me aprisionando na doença. Então, quando eu falo, Deus, me dê paz, me dê amor, porque eu estou com dificuldade, eu estou na separação. Porque Deus já me deu a própria paz dele. Então, que eu ore dizendo, Espírito Santo, me ajude a receber, nesse momento, a paz que já me foi dada, porque eu estou fora da minha paz. Entende o quanto a gente tem que fazer a nossa parte no plano de salvação? Eu preciso o tempo todo chamar o Espírito Santo, que é a voz de Deus, para me ajudar, me libertar dessas ilusões necessárias que eu criei. Faz sentido isso para vocês? Pode falar, Soninha. Vou até já encerrar aqui, que já deu 8 horas, foi bastante conteúdo hoje. Nossa, acabou! Ai, o 5 vai ser o último. Que dor no coração. Pode falar, amada. Bom dia a todas. Eu lembrei, quando você estava falando essa questão de não pedir saúde, né? Porque você pedindo saúde, você está confirmando que você está doente. Há 5 anos atrás, graças a Deus, eu passei por um câncer de pâncreas e eu sempre agradecia, eu era grata pela minha cura. E eu recebi a cura, graças a Deus. Então, só reforçando isso daí para ver que realmente a prática, né? É que faz o confiar, o acreditar que acontece realmente. Então, eu sempre fui grata, nunca questionei por que eu estava passando por aquilo, e eu estou aqui, graças a Deus. Isso me vê, inclusive, Sônia, que essa é a verdadeira fé. É quando eu acredito que eu sou. Eu sou o Cristo. Se eu sou o Cristo, gente, toda a abundância, a misericórdia, a graça, a prosperidade, tudo já me foi dado. Só que eu preciso fazer a minha parte no plano de salvação. E é aí que a gente não quer fazer, né? Porque a gente quer sustentar 2 mundos. Teve uma lição, inclusive, que a gente viu sobre isso. Não tem como sustentar 2 mundos. E Sim, qual é a revisão de hoje? O mundo que eu vejo não tem nada do que eu quero. Eu não quero mais esse mundo de separação. Eu quero a minha unificação. Então, que eu aceite, Espírito Santo, aonde tiver milagres para serem feitos, faça. E eu farei a minha parte de estar atenta e pegar o meu pensamento julgador e entregar a ti. Entrega, entrega. Eu sou saúde, que eu receba, então. Ficou doente? Pai, que eu receba. Eu estou aqui para receber. Ai, não consegui receber, meu corpo está doente, tá vendo? Eu não tenho conversa com Deus, aí a gente entra na culpa. Não entrem, não entrem. Porque isso é uma barreira, novamente, que a gente faz. Apenas sinta essa verdade. Eu já recebi saúde. Não isso há aí. culpa. É se manter nesse lugar até que ele se torne a nossa única verdade. Que é o que ele falou que Jesus fez. Jesus se completou na identificação com Cristo. Flavinha linda, pode falar. Então, assim, um estudo do livro, a gente precisa aprender a ativar a consciência
consciência crística na gente, né? Então, é isso que eu estou pensando, assim, né? Então, qual é a minha função? Porque, por enquanto, eu julgo, não quero mais julgar, eu estou na separação, não quero estar, eu quero ser um com Deus, né? Então, para eu me sentir um com Deus, para eu me sentir unificada, um dos primeiros pontos é ativar a consciência crítica. Então, eu penso que seja isso, assim. Então, eu estou o tempo todo nesse trabalho, assim. Quando eu vejo que tem alguma coisa que, não, isso aqui não é legal, não. Ativar a consciência crítica, assim. Tentar trazer isso para a consciência, né? Porque eu acho que a partir daí, não sei se estou errado ou se é esse o caminho mesmo. Eu também sinto que é esse o caminho, Flávia. Tanto que lembra quando ele falou de percepção verdadeira, o conhecimento de Deus, ele falou que primeiro a gente tinha que alcançar Cristo. Porque só alcançando Cristo é que eu vou alcançar Deus. Então, eu nunca vou alcançar Deus enquanto eu estiver me vendo como imperfeita, enquanto eu ainda estiver julgando, porque eu estou na separação. E Deus é um. Então, enquanto eu não estiver me amando, me respeitando, me acolhendo, e vendo isso para o mundo, acolhendo o outro, tô aqui contigo, tá mergulhado, tá gritando com você, envia amor. Ó, ele tá tão fundo na dor dele que ele tá acreditando que eu ataquei ele, tá me atacando, mas eu não posso. Ó, te amo. Ainda que a gente não fale nada, como ele fala, eu não preciso falar para o outro, porque o outro tá na dor, né? Como a gente traz o exemplo do luto, a pessoa tá lá sofrendo pela perda da mãe. Você vai chegar nele e vai dizer, ó, para de chorar, meu filho. Isso aí é uma ilusão, isso é um personagem, a luz não morre, não faz sentido. Mas eu vou estar lá, fazendo o meu papel de acolher, ó, tô aqui com você, dói mesmo. Tô aqui, tá? Me liga, o que você precisar, nem que seja de madrugada, tô aqui. Mas por dentro eu tô emanando para ele aquela vibração, ó, ela tá em luz, ela tá em amor, né? Foi só o fim do personagem, ela tá dentro de ti, mas eu tô lá fazendo o meu trabalho o tempo Respeitar a dor todo. do outro, né? Isso é o estado consciencial dele. Eu não posso, para aquela pessoa que ainda se identifica com o personagem, eu não posso quebrar o mundo dela, porque não cabe a mim isso. Porque o amor não interfere, o amor não machuca. Ele simplesmente respeita. Eu respeito você, respeito a tua escolha de estar no personagem, mas a mim, hoje, eu quero ser quem eu sou, cada vez mais. Então, aí eu vou entregando o meu personagem para o Cristo que sou, mas dando ao outro o direito dele ser o personagem que ele ainda quer. E por que que eu dou a isso? Porque eu só vejo o Cristo. Eu só consigo tanto ver o Cristo um no outro que eu vou dar o direito daquele personagem e não vai me magoar. Esse é o nível que a gente vai chegar. Jesus via todo mundo machucando ele, mas ele não entrava no papel, porque ele só via o próprio Cristo. Então, esse é o nível que a gente vai chegar, mas para isso precisa fazer a nossa parte no plano de salvação, né? De aceitar o Cristo que todos somos, né? Isso. Quer falar, Rubinha, também? Quero. Obrigada, Cândido. De segunda para cá, então essa semana, eu entendi finalmente a Santíssima Trindade e aprendi a rezar, aprendi a orar. Eu estou tão feliz com isso. Ah, é tão gostoso, né? Porque, não sei, eu já tenho a noção do quanto isso é grande, mas em outro tempo parecia pequeno. Como assim você não sabe o que é a Santíssima Trindade? Como assim você não sabe orar? Mas isso é tão grande, a forma nova que eu agora internalizei me fez expandir assim o sentimento, a aproximação com Deus, sabe? Tá comigo mesma, é uma sensação de posse, de tomar posse da verdade. Não sei nem explicar, mas é bom demais. E nunca para, viu, Rúbia? A gente acha que, nossa, eu tô no auge, cheguei, de repente vem mais. Meu Deus, tem mais. Sempre vai haver mais. Tem, É sempre tem gigante. mais. Sempre. Esse sempre tem mais é interessante, é com relação à bagagem ilusória, né? Que aí eu fico limpando coisas, aí limpo, eu digo, pronto, agora, daqui a pouco, menina, lá do porão, lá do fundo, vem mais uma coisa, não acredito que isso ainda está aí.
Lá vai eu nesse mesmo processo de tentar limpar, de olhar, ver o Cristo na outra pessoa, aquilo tudo. Então, assim, para mim, eu já entendi, já internalizei que é devagar e sempre, sabe? Não tem essa de agora eu cheguei no máximo, não. Você às vezes passa por um mesmo ponto, mas você está passando com uma outra consciência, que é uma espiral, você está passando de um outro ponto. Então, e vai ficando mais leve. Que antes você via com densidade, você fala, nossa, tá aqui, mas agora você vê de forma mais leve. Você fala, ai, tá bom, vai, vou amar esse ser, já tá tudo certo, passou. Você vê de uma outra consciência, cada vez mais. Cada vez mais. Isso, com certeza. E os ataques também ficam. Eu já não levo mais para o lado pessoal. Quando vem alguma coisa, eu digo, isso não é contra mim, isso é só a manifestação do outro. Então, já não tomo para mim. Então, Isso. tá tudo mais leve, tá bom demais. Vai, é muito gostoso. Gratidão, viu? Vai ficando cada vez mais leve, maravilhosa. Cada vez mais leve. Chega uma hora que você até estranha, você fala, meu Deus, tá estranho. Vai cair uma tempestade muito leve. Mas não, vira o seu novo ser, se tornar mais leve. A raiva fica mais leve. Quando você se pega criticando, você na mesma hora já entrega, você fala, não, por que eu estou criticando? Não, essa é a visão dele, tá, mas tá tudo bem. Você vai entregando, sabe? Vai ficando mais leve. A terceira coisa agora que eu me dei conta, eu aprendi também essa história de entregar, isso foi muito libertador, muito libertador. Porque eu senti inveja um dia desses, aí eu disse, não acredito. Mas pai, eu não sei o que fazer com isso não, te entrego, porque eu não quero mais não também. Então, olha, eu não quero, eu te entrego, me ajuda a dissipar isso aí. E pronto. Aí é como se eu também tivesse, como se não. Eu sinto que eu estou tendo o auxílio necessário, eu não quero mais, isso eu já escolhi. Mas eu vou fazer o que com isso? Eu entrego a quem sabe o que fazer. Pronto. Menino, 3 coisas potentes na minha vida essa semana, viu? Gratidão Que a muda a todas vida. vocês. Muda. Gratidão. A partir do momento que você não escolhe mais a separação, como a gente acabou de ler, o Espírito Santo guia. Aí ele vai, não quer mais inveja? Obrigada, filha. Entrega aqui para o meu altar de Deus, como o livro diz, entrega para o teu altar de Deus e deixa que ele faça. Porque você escolheu o amor ao invés da inveja. E olha que Isso. lindo, né, que você traz. Ó, 8 e 8, inclusive, agora. Reconhecer, sim, sentir inveja, ao invés de ficar ocultando a sombra, fingindo-se de ignorante. Não, sentir. Ok. Mas eu não quero mais, pai. Não faz sentido essa inveja. Você pode me ajudar, pai? Tô aqui. Liberte-me dessa ignorância. Olha que maturidade de espírito você está alcançando. E esse livro ele faz isso com a gente. Ele nos coloca nesse lugar de muita maturidade, muita responsabilidade. Obrigada, maravilhoso. O processo está sendo lindo. Obrigada por tudo, a todas. Lindeza. Flavinha, você quer falar ou sua mão ainda era da Bem, antiga? bem rápido, sei que a hora já está estendida, né? Quando você estava falando de pai, 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 filho, Espírito Santo, eu lembrei do sinal da cruz, né? E eu sempre pensava, e onde é que está a mãe nessa história toda, né? Porque só pai, filho, Espírito Santo, né? Daí hoje você falou, não, Espírito Santo pode ser como a mãe. Daí eu falei, faz sentido, tá aí, né? A mãe tá aí, o pai, a mãe e o filho, né? Que somos nós. Por Então é isso que só ficou Maria, José e Jesus como a Sagrada Sim. Família. Porque eles estavam trazendo a representação da Virgem Maria, que é a luz, né? A Virgem, ela estava trazendo a representação do uno, do inefável, aquele que concebeu na luz, né? Então, José concebeu em Maria o Cristo, né? Então, por isso que eles ficaram como a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus a Mãe e o Filho, o Cristo, né? Por isso que é tão sagrado a família, mas a gente não vê a família como sagrado porque a gente está no personagem, né? Mas, na verdade, por exemplo, meu pai é a representação do próprio Uno. Ele traz o masculino, o silêncio, e ele concebeu o útero sagrado da minha mãe, que gerou o Camille, o Cristo. Então, quando eu saio do personagem, eu vejo o meu pai como o próprio absoluto. Eu falo, meu Deus, é um masculino ali.
É o silêncio que soltou o seu sopro no Espírito Santo, no feminino, na luz, que é a minha mãe, e que concebeu, olha o quanto é sagrado. Eu vou honrar meu pai e minha mãe por serem os próprios Deus Pai e Deus Mãe que me gerou. Então é nesse lugar que a constelação me coloca como menor. Eu estou abaixo dos meus pais, porque meus pais vieram antes. E se você coloca isso como Cristo, Cristo está, entre aspas, abaixo do Deus Pai e da Deusa Mãe, porque ele veio da própria união do Deus Pai e da Deusa Mãe. Então, olha o quanto a gente pode se tornar sagrado quando a gente está em Cristo. Eu não vou mais criticar o meu pai e minha mãe, eu vou simplesmente agradecer, eu vou sair do personagem e falar, uau, ele deu a possibilidade desse Cristo nascer. Se não fosse meu pai e minha mãe, este Cristo não estaria aqui no mundo. Então, eu honro meu pai e minha mãe, meu útero sagrado e o sopro que me deu vida. Olha quanto isso muda. A gente vai parar de criticar o pai e a mãe, aquele personagem que me causou dor, e eu vou olhar e falar: caraca, meu, tô com Deus, pai, Deus, a mãe na minha frente. Não, o que você quer, pai, mãe? Você quer bolo? Eu vou fazer um bolo para você. Pai, mãe, você quer um cafuné no pé? Vou fazer um cafuné no seu pé. Porque você está honrando o próprio Deus e pai e mãe que te fez. Nossa, que sagrado isso que eu acabei. Minha mãe está aqui, meu útero sagrado, minha deusa, minha musa. Pode falar, Marley, abençoada. Teu microfone está desligado, Marley, ou você não quis falar? Acho que ela levantou sem querer, né? Bom, amados, apertou sem querer. Eu preciso ir, que eu tenho audiência às 8, já deve estar bombando, eu tô aqui. A Luzia perguntou a história de Maria ser virgem, que não tem material genético de José. Lu, eu nem entro nesse quesito, porque eu mesmo nunca acessei. Então, eu só sei o que dizem falar. Né? Eu só falo daquilo que eu já acessei. Eu sei que dizem que realmente Maria era virgem, que o material genético veio de outros planetas, outros dizem que é mentira, que o próprio José já era um avatar tão grande quanto o próprio filho, né? Que ele já era o próprio material genético magnífico a ser concebido. Então, como eu, Camille, nunca acessei isso, nunca fui na fonte, falei qual é a verdade, então eu não falo, tá? Mas tem dois lados da história aí, bom? Amo vocês, maravilhosos. Vamos manter esse Cristo no nosso dia a dia. Obrigada. E até amanhã nas Fadas de Amor. Aí, Maria Rios falando que José Saint Germain. Então, já tinha material genético para Maria rodo. Beijo, maravilhosa. Até mais. Tchau, tchau.